A paz, irmãos, que saudade que eu tava de vocês, viu? Primeiramente, quero começar o vídeo pedindo desculpas, que esses dias eu gravei um shorts falando que no mesmo dia eu ia gravar um vídeo para postar para vocês, mas eu não sei o que foi que aconteceu, algo aconteceu que eu não consegui gravar. Eu peço mil desculpas, tá? Deus tem queimado muito meu coração para vim aqui gravar, continuar o projeto que ele colocou no meu coração, né? Recente, algumas amigas vieram me pontuar algumas questões e uma delas falou assim para mim assim, Meire, eu olho na minha televisão e não tá aparecendo mais sua carinha lá. Você parou? Nossa, é tão bom. Aí uma outra, eu tô esperando seu vídeo. E aí sábado teve um culto de aniversário de uma das igrejas, né, das filhinhas da nossa igreja de lá, né, daqui do Ministério Batista Nova de Aliança, mas em um outro bairro. E uma irmã disse pra mim assim, eu preciso falar com você. Eu falei, meu Deus, que eu amei dessa vez. E aí ela veio falar pra mim, ela me testemunhou algo referente ao vídeo que eu postei, que me falou assim, não pare. E aí ela falou referente à parábola dos talentos, né? Que Deus confia algo pra gente e quando Jesus voltar, a gente vai tomar conta disso, né? Isso falou muito fundo no meu coração. Eu não vou falar o que ela me falou, porque, assim, numa próxima oportunidade eu vou sentar com ela e perguntar se eu posso falar, enfim. E aí eu falo. Assim, Deus tem queimado muito meu coração para falar dessa questão que eu vou falar hoje, que é referente à oração, né? Primeiro eu queria terminar o que eu estava falando, que esses dias para trás eu estava lá fazendo algo lá no meu quintal e o Senhor falou, tipo, meu coração precisa voltar, né? E aí eu fiquei refletindo, nossa, Deus me deu a promessa, algo que eu orava muito, que é o meu baby, né? O nosso baby. E eu orava muito por isso, orei muitos anos, alguns anos, algumas questões que a gente passou, né? Por conta de N fatores que eu já contei no meu testemunho anterior. E eu fiquei pensando, agora que ele abençoou a gente, eu parei de fazer aquilo que ele me designou. Eu parei de ter um tempo com ele, com qualidade, para falar para as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E recentemente aconteceu algo na minha família que eu falei assim, como que é o poder da oração? E é sobre a oração que eu vou falar aqui hoje. Eu não sei, eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso, né? Mas depois vocês deixam um feedback para mim aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam. Recente eu tive uma questão familiar, né? Onde uma pessoa, um irmão muito querido da minha família, uma pessoa que eu amo demais, demais, demais da conta. Eu tava falando com ele num determinado dia e ele falou assim, já estou decidido, eu vou fazer isso. E naquele momento eu chorava. Falei assim, não posso perder mais ninguém, não posso perder dessa forma. E eu comecei a chorar, interceder, orar a Deus, falar, me coloco sobre essa brecha, eu falava para Deus. E eu falei para ele assim, você tá decidido, mas eu não vou parar de orar. O Deus que eu sirvo é muito mais poderoso dessa decisão. E eu tenho certeza que Deus vai mudar esse rumo. No outro dia, esse meu irmão mais querido, um irmão que eu amo de paixão, ia realmente fazer isso que ele tinha falado. E a minha madrinha foi correndo para casa e a gente foi orando. Ela chegou em casa, na verdade um pouco antes disso, enquanto ela ia para lá, eu chamei 2 pastores da igreja a qual eu faço parte, a pastora Celidava e o pastor Maurício. São pessoas que eu amo muito de paixão e são pessoas que me ajudaram muito em oração e que foi muito importante nesse dia, nessas semanas, né?
onde a gente passou por essa turbulência, que parecia que estava passando um filme na nossa cabeça. Eles nos ajudaram em oração, sempre muito prestativos. A pastora Ceridalva sempre manda mensagem para saber, e assim, de uma forma verdadeira mesmo, isso é muito importante. E continuam me ajudando em oração, muitos amigos também, mais chegados que irmãos, muitas pessoas ajudando a gente em oração, e foi que Deus reverteu todo esse processo, né? Teve um tempo, um dia ele ficou internado aí, que hoje ele já tá em casa, e a gente continua em oração para que Deus reverta todo esse processo, né? E assim, por isso que hoje eu vou falar um pouco de oração. Na verdade, desde o mês 2 de 2022, Deus tem falado muito fundo nessa questão de oração para mim, né? E eu tinha até um esbocinho aqui que eu tinha feito, que eu ia falar da oração algum tempinho atrás. Mas sabe como Deus é, né? Nosso Deus é um estrategista, e aí ele vai colocando as coisas de acordo com o que tá na vontade dele na nossa vida, pra gente atingir na hora certa, né? E eu tava aqui lendo um pouco sobre a questão da oração, a importância, né, de você também ter irmãos mais chegados que oração, mais chegados que irmãos para te ajudar em oração, e a importância de você tomar cuidado para quem você conta as suas coisas, né? E durante muito tempo da minha vida, quando eu tinha alguma questão para administrar, eu vomitava para todo mundo, desculpa, gente, o termo. Eu falava aos quatro ventos, postava em todas as redes sociais para todo mundo saber. E isso não é muito legal. Isso, de uma certa forma, para mim não foi muito legal. Então, ao passar do tempo, meu amadurecimento, eu fui entendendo que é importante a gente ir para Deus, ter a sua intimidade com Ele, no secreto lá no quarto com Ele. Eu separei aqui, gente, na verdade eu queria muito ler essa passagem, eu tenho alguns pontos aqui, alguns versículos dentro da Bíblia, né, ao qual fala de oração, mas tem um que me chamou muito a atenção, né, que me chama muito a atenção, que fica lá em Lucas 22, 39, que foi o sofrimento de Cristo, né? Jesus Cristo sofreu, enfim, ele sabia que ia estar designado à cruz, e já estava chegando o tempo, e aqui em 22, gente, só um momento que eu vou beber água, porque agora grávida, já viu, né? Como eu ainda não sou expert nesse negócio de ficar cortando o vídeo, gente, tem como eu pausar e voltar de novo. Desculpa, mas uma hora vai. Então, lá em Lucas 22, se vocês quiserem ler na sua Bíblia também, acompanhar, tá? Podem. Fala assim, 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os acharam dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levanta-vos e orais, para que não entreis em tentação. Amém? Aqui, nessa Bíblia, que eu ganhei da minha mãe, que ela ganhou de alguém, que ela me deu, que, enfim, fala aqui, tem um explicativo que eu achei muito joia, que ele fala aqui, deixa eu achar aqui, 39, 22, 39, fala assim, como de costume. Então, como de costume, então Jesus sempre ia orar. A oração é muito importante para você chegar até o Pai.
É muito importante. E ele estava com um sofrimento muito doído, que era a morte de cruz. E mesmo assim, ele falou para Deus: aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia, ele estava muito triste por isso. Aqui ele colocou assim nesse texto, né? Somente os homens, pois Judas tinha sumido, né? Ele colocou, eles enfatizaram que Judas nesse momento, porque ele já estava lá junto caminhando, né? Para pegar Jesus. Aqui falou assim: observe que o anjo encorajava a suportar a agonia. Talvez a força humana não pudesse suportar esta agonia, o suor de sangue, a terrível luta do jardim, quando Satanás e todas as suas forças tentaram matá-lo antes de chegasse à cruz. Antes que ele chegasse à cruz. Que fica lá em Hebreus, esse não está contando aqui. Bom, é isso que eles colocaram aqui. É o que eu li, não tá mais aqui. Porém, gente, a gente tem que lembrar, né, que ele era Jesus. E a gente tem que se espelhar, né, no que Jesus fazia, como ele vivia. E assim, o que eu achei bem interessante é que ele falou para os discípulos: orai para que não entreis em tentação, né? A gente tem que orar em todo momento da nossa vida. Quando você está passando por uma situação não tão interessante, quando você está super feliz, quando você, antes de acontecer a tentação, antes de algo entrar na sua vida e te fazer pecar, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Então, assim, recente eu passei por algo, questão de trabalho, né? E é uma decisão que foi tomada e que eu não fiquei feliz, eu fiquei muito chateada. E assim, fui para Deus, falei: Deus, se eu não tivesse grávida, já era. Eu já ia embora, enfim. Mas aí o Senhor trouxe uma paz no meu coração e o Senhor me disse assim: filha, fica tranquila, fique em paz, eu estou no comando. Faça o seu melhor e deixe que eu solucione todas as questões. Então, gente, toda vez que acontece algo, qualquer questão da minha vida, eu levo para Deus. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é aquele que você fala assim: pai, eu não sei como agir, me traz tranquilidade, me traz paz, tira essa ira de mim, me ajuda nessa questão tão difícil, porque às vezes a gente passa por umas questões que parece, sabe aquele embolado? Eu já trabalhei com semi-joia. Gente, quando embolava aquelas correntinhas, misericórdia, só Deus mesmo. Sabe essas correntinhas emboladas? Parece isso. Quando você leva para Deus, nada parece que vai dar certo, nada parece que vai desenrolar. Mas aí Deus, Ele tem um jeito que Ele vai solucionando todas as questões. E quando você vê, tudo tá no trilho, tudo tá correto, né? Por quê? Porque você levou para Ele e Ele espera isso da gente. Então, assim, aqui, quando eu tava orando hoje, Deus me pontuou algumas questões. A importância de orarmos, né? Que é a comunhão com Deus. É o modo de ficarmos ligadinhos com Ele, né? É uma questão para a gente obter respostas. Às vezes a gente vai para rede social tentar obter respostas. Se a gente for para Deus, estiver lá nossas 2 horas com Ele, é pouco ainda, gente. Se a gente tiver o nosso tempo lá com Ele, né? O joelhinho no chão, quietinha, assim: Deus, como que eu soluciono essa questão? Como que a gente pode resolver? Me ajuda. Aí Ele vai te dar, né? É uma resposta. E aí quando a gente tem dúvida, quando as dúvidas surgem também,
e que a gente pode levar para Ele. Eu coloquei aqui oração, intimidade, fé e temor, né? Tá tudo entrelaçado, né? Tá tudo interligado. A oração, a intimidade tem a ver com a oração, a fé tem a ver com a oração, o temor a Deus, tudo engloba, né? Aí aqui fala pra gente orar, escrevi na época. E a importância da oração, né? Que a gente precisa falar com o Pai e passarmos muito tempo com Ele. Eu separei 5, 6 versículos, 3, 6 versículos. Atos 4, 24, 25, mas se vocês puderem ler até o 30 também, né? É onde fala, ao ouvir relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que nele há. Então, quando você também está em comunhão, em oração, eu não contei para vocês a questão que me ajudaram em oração, e a nossa liderança, alguns amigos também intercederam, muita gente intercedendo. Então, assim, Deus, Ele vai ouvir. Aí, tem lá Atos 4:31. Depois dessa oração, o lugar onde estávamos reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra do Senhor. Então, assim, a gente precisa de oração, orar, para que seja cheio do Espírito Santo. Na verdade, a gente tem aqui redes sociais, né, ao qual a gente ocupa tanto tempo, com tanta lavageira. Gente, eu falo porque às vezes eu pego aqui, eu sento aqui, ó, eu fico. E você acha que eu fico falando com alguém? Fico nada, fico só fazendo assim, rodando, 2 horas se foi. E a gente reclama, né, de ficar tempo com o Senhor. E quando a gente fica tempo com Ele, a gente fica cheio do Espírito, a gente enche do Espírito, a gente transborda nas pessoas, coisas boas, né? A gente modifica o nosso agir, o nosso falar, a gente fica diferente. E assim, quando a gente tá com aquela coisa que o mundo oferece, a gente fica tão estranha. Eu falo assim, às vezes tem dia que eu fico sentada aqui vendo, gente, misericórdia, é muito melhor você ficar, como que eu falo, você ficar cheia da presença, lendo, consumindo e tudo que Deus tem. Aí eu li também, coloquei aqui, Atos 1:14. Todos eles reuniam em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres, também de Maria, mãe de Jesus e dos irmãos dele. Aqui, gente, as pessoas, é muito importante você ter seus amigos para que vocês se juntem, se unem a eles em oração com um só propósito. Olha só para vocês verem, o propósito que a gente tinha era para que Deus salvasse o meu irmão querido, esse que eu considero muito como meu irmão, desse espírito de morte, desse pensamento ruim. Então a gente se uniu em oração. E olha o que Deus fez. Deus modificou. Deus modifica tudo, gente. Vocês não têm noção. Aí aqui em Atos 3:1, fala, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Não tem tempo pra gente orar, a gente pode ir a qualquer momento. Às vezes eu tô lavando louça, gente, eu tô aqui, Deus me ajuda. Às vezes eu tô atendendo um cliente aqui, eu falo, misericórdia, Senhor, eu fico orando. Às vezes acontece algo no meu trabalho que eu não consigo solucionar, ou que a minha vontade era falar algo, eu oro e Deus traz a paz, tranquilidade, e Ele mesmo vai e soluciona todas as questões, né? É assim que a gente tem que ser. Aí, em Atos 1:24 e 25, em seguida, oraram, Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolhestes como apóstolos para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi por devido lugar. Então, assim,
Toda vez que a gente for tomar alguma decisão, a gente precisa ir para Deus, pedir para Ele dar um discernimento, né, pra gente, porque Ele precisa, para Ele dar um caminhar, um norte, né, porque às vezes a gente não vai para Deus, às vezes a gente quer resolver tudo com a nossa mão, e não é assim, gente. Por isso que a gente tropeça, por isso que a gente bate a cara na parede. Tô falando de um modo mais grosseiro, né, de falar, mas às vezes a gente toma cada tombo que nem precisava, toma decisões sem ir para o Senhor, né? A gente precisa ir para o Senhor antes. É muito importante, antes de você tomar qualquer decisão, qualquer palavra, você precisa orar a Deus para isso, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Hoje eu queria indicar para vocês, gente, eu tô lendo esse livro, Raízes da Depressão, do pastor Cote, né? E aqui fala, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não anotei, gente, peço desculpas, eu tô lendo, e aqui ele falou uma questão da oração, que a oração ajuda a questão a questão da depressão. Vocês acreditam? Eu deveria, gente, ter anotado, me perdoem. Ó, aqui, gente, no primeiro capítulo, faz tempo, sabia? Ó, comprei esse livro na igreja faz muito tempo, e aí eu não lia, e essa semana eu falei assim, eu vou pegar para ler, né? E assim, é muito joia. Aqui ele coloca aí, superando a ansiedade, aprendendo a orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui fica em Filipenses 4, 6, 7, né? Ele colocou esse versículo, né, para enfatizar. E aqui ele coloca, gente, vou ler só um pedacinho, tá? Certamente a oração é uma importante chave para a prática do descanso, funcionando como uma válvula de alívio das tensões e das apreensões da vida. É a melhor terapia para a ansiedade e talvez seja a principal maneira para reeducarmos nossas emoções viciadas no estresse. A oração, além de proporcionar uma paz que excede toda a percepção humana, protege nossas emoções e também é uma verdadeira couraça para os nossos pensamentos. A oração, em harmonia com a palavra e o caráter de Deus, é tão eficiente quanto empolgante, resultando em um tremendo saldo de experiências sobrenaturais. Deus responde às orações. Quanto mais orarmos, mais aprendemos a confiar e descansar. Os resultados das orações produzem um novo ânimo à alma. A oração e gratidão como estilo de vida são antídotos eficientíssimos contra o estresse, a culpa e a depressão. Vocês conseguiram entender? É muito importante a questão da oração. Você vê até a questão do estresse, da ansiedade, né, de uma possível depressão. Quando você vai para Deus, você se sente aliviado, né? Você desabafa com Ele. Então, assim, foi muito importante, né, para mim aqui, tá lendo esse livro que chegou a calhar, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Deixa eu só ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Eu li também uma mensagem aqui, onde fala que a oração e a vida santificada andam juntas. Elas agem mutualmente, nenhuma das duas pode sobreviver sozinha. A ausência de uma é a ausência de outra. É de um escritor. Lá estava abreviado E.M. Bondes. Eu não sei falar inglês. Ai, gente. Emily, me ajuda. Mas é isso. A gente tem que andar uma vida em santidade, né? Honrar, ter temor a Deus. E orar, jejuar, interceder, joelho no chão, né? Junto vai fazer toda a diferença, elas andam juntas, né? Então, assim, eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem, né? Da importância da gente não se irar contra as pessoas, a importância da gente não falar algo antes de levar para Deus, né?
Às vezes a gente fica nervosa com uma situação do trabalho, quer falar algo para a pessoa, mas aí a gente precisa entender que a gente não pode viver penso logo falo, né? A gente precisa pensar muito bem, né? Eu não sei se está certo o que eu disse anteriormente, penso logo falo. Não é. Acontece logo falo, algo assim. Se agir por impulso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente. Eu já na minha vida, antes de eu me converter, antes de entregar minha vida a Jesus, antes de ser moldada por Jesus, né? Antes dele me dar toda essa paz, esse entendimento, eu sempre fui uma pessoa que eu era bateu, levou. Eu era assim, você falou algo para mim, eu tô retrucando na mesma moeda. Então a vida não é assim. A gente precisa entender que a gente precisa pensar o que a gente vai falar, a forma que a gente vai falar, porque a gente pode magoar alguém. Às vezes, se você retruca para outra pessoa, mas a outra pessoa às vezes não era aquilo que ela falou, ou você entendeu de uma forma errada, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes você perde um trabalho por conta disso, às vezes você perde uma amizade por não pensar, às vezes você perde um relacionamento por não pensar. Tudo, gente, tudo. Eu quero que vocês entendam assim. Toda questão que vocês tiverem para solucionar, levem para Deus. Ai, Meire, mas, será? Gente, eu sou prova viva disso. Que o Senhor, Ele responde todas as nossas orações e Ele desata qualquer nó que tiver na nossa vida. Basta a gente ir para Ele, no secreto, né, e falar com Ele, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te dar direcionamento e vai te dar a paz que excede de todo entendimento. Então, assim, faça como Jesus, na hora que Ele estava lá prestes a ir para a cruz, né, Ele foi para Deus em oração, né, Ele estava super lá angustiado, mas Ele foi para Deus, né, mas a oração dele, que mais me impressionou foi que ele falou: Pai, se queres, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Essa é a oração que a gente precisa fazer para Deus. Porque também às vezes a gente vai para ele e fala: Deus, eu quero isso, mas às vezes essa não é a vontade do Senhor. Então, assim, a minha mensagem de hoje a gente precisa ir para Deus como Jesus foi. E a gente precisa ir orar sempre, ter fé, acreditar que você vai orar, Deus vai te ajudar. Ele não faz, gente, o que a gente quer, ele faz o que é melhor pra gente. Porque às vezes a gente quer algo, a gente vai pra ele e fala assim: Deus, explode aquele lugar. Mas não é isso que ele quer. Ele quer te trabalhar. Então ele vai te moldar da forma que ele quer. Tenha paciência, não dê palavras atravessadas, não fale palavras atravessadas para as pessoas. Cuidado, gente, com essas palavras. Então, assim, se tiver um amigo de vocês, tiver com um problema, ajudem ele em oração. Fala assim: não, tamo junto, vamos orar, vamos interceder. Gente, porque eu sou prova viva. O diabo não vence. A gente vai para Deus, a gente tem Deus na nossa vida, intercede, ora, se coloca à frente, ajude seu amigo que está precisando de uma oração, ajude, se coloque do lado da pessoa. Se tiver aquele amigo que estiver em depressão, chama para ir para a igreja também, ora por ele, intercede, manda mensagem, fala assim: tamo junto, vamos orar. Então, gente, não se esqueçam. A oração é muito importante. Ai, Meire, não tenho tempo. Vai orando no ônibus, irmãozinho. Vai orando no trânsito até chegar em casa. Em vez de ficar ali no celular meia hora vendo Instagram, fofoca, vai pro seu secreto, fala com Deus, né? É importante, gente. Então é isso. Tô muito feliz de ter voltado. Eu tô muito feliz de verdade, gente. E eu espero que Deus continue me capacitando, me ajudando aí a ter ânimo, para que eu possa vir aqui mais vezes para trazer uma palavra do Senhor para vocês, tá?
Nós desejamos, eu e o Baby desejamos para vocês uma excelente noite. Não se esqueçam, orem muito a Deus, ajudem o seu próximo, fiquem atentos se alguém precisar de ajuda, porque faz toda uma diferença. Vidas são salvas através da gente, sabia? Das nossas orações e tudo mais. Então, assim, eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. E eu quero também deixar aqui um pedido que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, mandem para o maior número de pessoas. Hoje ficou um pouco mais extensinho do que as outras que eu costumo fazer, mas mandem para um maior número de pessoas. Se o Espírito Santo incomodar vocês, gente, para vocês mandarem, faça igual a minha amiga, mande. Eu vou perguntar para ela se eu posso dar esse testemunho aqui, e aí eu falo para vocês, tá? Aí eu conto para vocês. Gente, tenham uma boa noite. Logo mais a gente tá junto novamente. Até uma próxima.